Senhor presidente, senhores vereadores, eu fiz até um roteirinho para estar esclarecendo, ponto a ponto, algumas colocações que foram feitas não só na noite de hoje, mas em outras oportunidades, em sessões anteriores, por parte de alguns vereadores. Então, eu queria, em primeiro lugar, colocar que o projeto de lei veio para essa casa com o rito de urgência e que foi vencido no dia 8/6, que deveria ter sido colocado em pauta nos dias 21/5, 28/5, de acordo com o artigo 96, parágrafo 3º do nosso regimento interno. Queria também estar lembrando que, conforme o artigo 60, parágrafo único, a nomeação ad hoc deveria ter sido indicado algum nome no final do prazo das comissões, conforme o artigo diz, e não depois de já ter terminado todo o prazo de emenda, o período de parecer das comissões. Também queria estar lembrando para vocês que o artigo 74 da Lei Orgânica do Município define que o projeto venha para a pauta e tem que ser votado independente de pareceres das comissões. Então, quando o prazo final é colocado aqui, que no caso foi 8 de junho, e na sessão subsequente tem que ser colocado. Todos os questionamentos que foram feitos foram exatamente nesse sentido, porque tinha que ter sido colocado, e como foi, e votado no dia 11. Então, até numa resposta do questionamento que eu fiz ao presidente, ele falou que o artigo da Constituição se referindo sobre decurso de prazo. Ninguém falou de decurso de prazo, a gente falou da nossa lei orgânica, que foi feita depois da Constituição de 88, e que deixa muito claro no seu artigo 74 que o projeto tem que, terminando o prazo, ele tem que vir para a pauta, foi colocado. Mas não é só colocar a pauta e sobrestar, é colocar a pauta para votação, discussão e votação. O sobrestamento, o que a gente observa? Pode ser uma situação de ele ir constantemente sendo colocado ad hoc, outro vereador não dá ad hoc, não dá o parecer, aí ele coloca ad hoc. O sobrestamento é por causa da importância do projeto para ser votado e não prejudicar os trabalhos legislativos. Eu queria estar colocando também diversas questões que estão sendo colocadas pelos vereadores, já foram colocadas agora e em sessões anteriores, né? E que é importante ser esclarecido diversos questionamentos. Vem alguns aqui e falam com bastante veemência, palavras de ordem, questões que não têm nada a ver com este projeto de lei, questões que são, inclusive, o oposto do que o projeto de lei apresenta. Então, eu estou falando com muita calma para deixar para vocês, vereadores, para as pessoas que vieram aqui, né, ouvir a discussão e verificar a votação, sobre esclarecer diversos pontos que foram colocados aqui. Primeiro, foi discutido, foi colocado que não teve discussão com a sociedade. Houve uma audiência pública realizada em conjunto com o IPLAN, que é o representante da sociedade civil, através daquele Grupo São José 2030, com participação da Comissão de Justiça e de Economia dessa casa. Tinha lá no Teatro Colinas, tinha muita gente, sociedade civil representada em diversos segmentos. Agora, este projeto de lei, ele vem muito claramente ordenando de que forma o município vai poder fazer uma PPP. A gente já está vendo que tem a lei federal, quase todos os estados do Brasil têm leis do PPP, inúmeros municípios do Brasil têm lei de PPP. Alguns municípios tentaram fazer
uma PPP sem uma lei anterior, que é essa que nós estamos discutindo hoje, e acaba esbarrando constantemente em ações do Tribunal de Contas, que acaba suspendendo essa ação, e a gente acaba ou esses municípios acabam não conseguindo fazer implantar essa PPP. O que foi falado hoje por algum vereador aqui, que quer discutir PPP a PPP, é exatamente isso que vai acontecer. Este projeto de lei é norteador, é orientador para que no futuro, o futuro próximo ou futuro mais a longo prazo, a médio e longo prazo, a prefeitura possa, baseado na orientação, nas colocações, na aplicação da lei, fazer PPPs sobre diversas possibilidades. Então, a sociedade civil, e cada PPP, a lei diz muito clara, cada PPP que vier para essa casa, só um instantinho, vereador Wagner, eu estou acabando, só o raciocínio já lhe dou a parte. Cada PPP, a prefeitura tem que mandar para essa casa cada PPP que ela for fazer, tendo inclusive respeitado a lei orçamentária, tendo respeitado o plano plurianual. Então, cada PPP vem para cá. E tem um regramento do funcionamento. Tem que ter consulta pública com 30 dias. As pessoas, a sociedade civil, o cidadão pode entrar e consultar, dar opinião. Então, venha. E a lei diz também que tem que ficar durante 30 dias em audiência pública, em consulta pública, aliás. Depois tem 7 dias para compilar todas as sugestões que foram dadas pela sociedade antes de vir para essa casa. Então, está muito claro o regramento. Então, quando é colocado por alguns vereadores que vem um por um, que bom, porque é exatamente isso que a lei está colocando. A lei não está falando nada diferente disso, tá? É importante também estar colocando que a lei se faz necessária para orientar conforme vão ser planejadas as PPPs. Então, não é assim, de qualquer forma. A lei vem dizer, tem que ser feita dessa forma, pode fazer PPP com isso, pode fazer PPP com aquilo, tem que ser feito de tal jeito, tem que ter consulta. Então, tudo que tem que ser feito, é por isso que essa lei vem. Essa lei não está discutindo especificamente uma PPP, num caso específico. Ela está dizendo que um município avançado, com alta tecnologia, com capacidade, como que o município vai fazer as PPPs, tá? Então, isso é muito claro, e quem não quer ver é exatamente por causa disso, não quer ver. Então, eu dou a parte para o vereador Wagner Balheiro. Obrigado, doutora Ângela. E, primeiramente, aqui gostaria de lembrar bastante aqui, doutora Ângela, que qualquer servidor dessa cidade sabe o quanto que você fez por eles, enquanto prefeita dessa cidade. Vários dos direitos que nós temos hoje para o servidor, com certeza foi na época que você foi a nossa prefeita, e eu tenho certeza que nenhum projeto desta casa seria votado sem ter esse olhar seu de preocupação com o servidor, porque isso faz parte da sua história de vida, da sua história enquanto política, parlamentar, enquanto pessoa aqui de São José dos Campos. Então, eu tenho certeza que quando você faz a defesa desse projeto, é porque você tem clareza de que ele não prejudica o servidor. E aqui eu quero deixar claro uma coisa, e não fujo do debate em nenhum momento sobre esse assunto. Nós temos uma legislação federal, a legislação federal 9717 de 98, que trata da questão da previdência complementar. A previdência complementar é uma das legislações mais rígidas, vereador Valdir Alvarenga, que nós temos no Brasil. E fala como que deve funcionar a previdência complementar, tanto em âmbito federal, estadual e municipal. E é expresso nessa legislação que não se pode usar patrimônio de fundos de previdência, quaisquer que sejam eles, para fazer uma PPP. Não se pode usar, isso já é uma legislação, e isso também
Nós temos PPP federal, PPP estadual, PPP de diversos municípios. Nunca houve uso de previdência em PPP. Nunca houve. Em nenhuma das PPPs que foram realizadas até o dia de hoje. É engraçado também, doutora Ângela, nós temos aqui vários vereadores. Vamos ter que fazer audiência pública. Por que não faz audiência pública? Veja bem, gente, nós tivemos 60 dias, 45 dias, 60 dias, o projeto nessa Casa de Leis. Presidente e outros vereadores, vocês também poderiam ter feito audiência pública. A vereadora Amélia fez várias audiências públicas sobre o projeto dessa casa. Vocês não quiseram fazer. Vocês poderiam ter feito. Não fizeram e tinham autonomia para fazer. Quem fez audiência nessa casa? Foi a Comissão de Justiça, a Comissão de Economia. Nós fizemos sim seminário, nós debatemos sobre esse assunto. Nós tivemos junto com a entidade várias entidades da sociedade civil, São José 2030, num debate que foi feito com ampla cobertura da imprensa. Vocês tinham tempo para fazer, não fizeram. Podiam ter feito, não fizeram. Eu queria entender por que não quiseram fazer. Então, deixar claro para todo mundo, deixar claro para todos vocês, nós não temos problema de fazer nenhum debate sobre esse assunto. A PPP são investimentos para o nosso município, investimentos. Não se trata de privatização, não se trata de concessão simples, não é isso. Nós temos no nosso município várias situações que podem ser usadas da PPP. A arena de esportes, o teatrão, são exemplos de lugares que pode ter PPP, porque são investimentos que o nosso município vai ter. São investimentos. Nós estamos debatendo um projeto que já existe em legislação há mais de 10 anos. Não estamos inventando lei nenhuma. Nós estamos falando de uma lei que começou em 2004. Lei federal e lei estadual iniciada em 2004. Que nós temos mais de 70 municípios do Porto de São José dos Campos que já possuem essa legislação. Estava conversando com um colega agora aqui em Bastos, que acabou de voltar da cidade de Pouso Alegre. Lá a prefeitura aprovou uma PPP, Prefeitura de Pouso Alegre, para a construção do aeroporto municipal, através de PPP. Uma legislação que já foi aprovada no município de Sorocaba, de Santos, Ribeirão Preto, São Paulo, enfim, uma legislação que tem os seus benefícios e é por isso que os municípios estão aprovando. E nós estamos aqui para debater esse projeto, fazemos a discussão com várias iniciativas, indo na rádio, conversando com o servidor e deixar claro, a legislação é muito clara, a legislação federal. Nenhuma PPP, até hoje, e não pode usar, em função da legislação, não se pode usar Instituto de Previdência. Fizeram boataria contra uma coisa que é um patrimônio, e podem contar comigo, porque nós não vamos deixar mexer no Instituto. Nenhum momento vai mexer no Instituto. Instituto esse que é um patrimônio do servidor, e terá meu apoio sim, contra qualquer situação que mexe no Instituto Servidor. Então, quero deixar claro a todos vocês, não há em nenhum momento, nenhuma intenção, artigo ou legislação que mexe no Instituto, porque a legislação já proíbe, e proíbe no Brasil inteiro. Eu queria, antes de dar a parte para você, o Tchaka, eu estava, enquanto o Wagner estava falando de audiência pública, eu me lembrei, eu já estava nessa casa no mandato anterior, quando foi votada a lei de zoneamento, em que a mais de meia-noite foi colocada em mais de 120 emendas que não foram para audiência pública, que não foram discutidas com ninguém, que mudou a vida da cidade e foi votada literalmente na calada da noite. Tanto que estava errado que a Justiça mandou que esses artigos aprovados, sem audiência pública, sem colocação pública para a comunidade, fossem retirados da nossa lei de zoneamento. Então, Tchaka. Senhora deputada, vereadora Ângela, lembrando que tem gente que propõe agora, vereador Wagner, emenda. Tiveram prazo extenso para fazer emenda, que eles estão pedindo agora. É muito estranho isso, vocês não acham? Muito estranho. A minha comissão, a do Valdir Alvarenga, nós fizemos seminário para discutir
um seminário aberto. Por que agora eles estão querendo? Sabe por quê? Eles não querem que a gente faça hospitais, não querem que a gente faça creche, porque é fácil vir aqui pedir, mas na hora que a gente vai trabalhar para fazer, eles são contra. Infelizmente. Senhora, doutora Ângela, também gostaria de aproveitar o ensejo. Eu recebi aqui um ofício falando sobre a Arena do Esporte. Eu sempre vim aqui falando dos desmandos da administração passada. Tem gente que vem aqui defender a administração passada. Acabou de chegar aqui um documento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Gostaria de dizer e ler para vocês aqui o que eu recebi, doutora Ângela. Eles, avaliando todo o processo licitatório da construção da arena, avaliando todas as lambanças, veja o que o Tribunal de Contas, Robertinho, apontou nesse mês. Justificativas inaceitáveis para a celebração dos termos de aditamento da obra. Descumprimento de gestão fiscal responsável e do planejamento previsto no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Responsabilidades Fiscais, caput do artigo 65 da Lei 8666/93. As indevidas prorrogações de prazos, aliadas às várias alterações dos projetos executivos, indicam que a Prefeitura desobedeceu aos princípios da gestão responsável e planejamento previsto na Lei Complementar 101/00 e os princípios da impessoalidade, moralidade, da probidade administrativa e vinculação ao instrumento convocatório, previsto no caput do artigo 3º da Lei 8.066/93. O que isso significa? Que todo o processo da construção da arena houve erro, falhas, causando danos ao erário público. Então, aqueles bilhões que foram investidos lá, infelizmente mostra que a administração passada, tem gente que veio aqui nas sessões passadas defender a obra da arena. Agora o Tribunal de Contas está dizendo que foi temerário. Eu queria estar colocando, antes de dar a parte para o Bastos, que o artigo 2º da lei explica direitinho o que é uma PPP, para que serve, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, num excesso de zelo do prefeito. Queria estar colocando também que no artigo 4º, que cita diversas coisas aonde pode ser feito PPP, eu queria dar exemplos para vocês. Por exemplo, a UBAN. A UBAN pode querer fazer uma PPP para construir um cemitério vertical e aumentar a sua capacidade de serviços para a cidade. A UBAN não tem recurso financeiro para isso. Ela faz uma PPP e usa o fundo garantidor para fazer isso. O Instituto não pode usar o dinheiro, como foi muito bem explicado pelo Wagner, não pode usar dinheiro de previdência para construir uma sede própria, por exemplo. Mas ele pode fazer uma PPP, construir a sede própria, usar o fundo garantidor da própria prefeitura, que eu vou falar daqui a pouco sobre o fundo garantidor, e construir. Mas não pode, ninguém em nenhum momento está colocando, hoje a única autarquia que tem é o Instituto, mas não quer dizer que num outro momento tem uma outra autarquia no município. Mas independente de ter, a próprio Instituto pode se beneficiar da lei do PPP e fazer uma PPP com o fundo garantidor do município e construir uma sede própria, tá? A escola pode fazer, a prefeitura pode fazer, por exemplo, diversas creches, escola de educação infantil, né, através de uma PPP. E o processo pedagógico continua a responsabilidade do município. O que a empresa que fez o PPP vai acontecer? Vai ser responsável pela manutenção, vai ser responsável pela limpeza, vai ser responsável pelas condições da escola. E mais ainda, esta lei que nós estamos discutindo hoje,
também prevê que se a empresa que construiu aquelas escolas não fizer de acordo com o contrato, ela pode deixar de receber o valor completo do seu serviço, que ele deveria receber pelo seu serviço. Por exemplo, ele faz diversas escolas e lá está previsto ter ar-condicionado em todas as salas de aula. Se por acaso, por algum motivo, o ar-condicionado de alguma sala de aula não funcionar, e a prefeitura reclama, eles não botam imediatamente em funcionamento, quando ele for receber o ressarcimento mensal pelo serviço, tira um coeficiente determinado do valor que ele iria receber. Recebe 90%, 85%, de acordo com o contrato firmado. Então, tudo isso está previsto na lei, tá? Outra coisa, podia ser, já foi colocado aqui também, que pode ser feita uma PPP para o término da arena. Pode ser feita uma PPP para o término do teatro invertido. E o vereador Tchaca, que foi o relator da CEI da arena, trouxe para a gente mais uma informação de irregularidades do processo apontada pelo Tribunal de Contas. Eu queria estar colocando, então, outra coisa. A importância do fundo garantidor. Quando você está fazendo um interesse público com o interesse privado, casando as duas questões, o público tem interesse em fazer a obra, o privado tem interesse em ganhar pela obra que ele vai fazer. Se não tiver muito claro a garantia de que ele vai receber esse recurso, nenhum empresário vai entrar para fazer essa obra. E qual é a garantia? O que a lei diz que é garantia que pode ser colocado no fundo garantidor? Primeiro, é um seguro feito não num ente privado, não num ente público, numa entidade seguradora privada. Pode colocar o fundo garantidor federal, pode colocar recursos orçamentários de movimentação, repasses do Fundo de Participação, do ICMS, pode colocar, tudo isso é previsto na lei em relação ao Fundo Garantidor. E a importância de ter colocado muito claro, deixar claro a importância do Fundo Garantidor, é exatamente para dar condições da Prefeitura fazer PPPs. Queria dar uma parte ao vereador Bastos. Eu fico aqui. Senhora vereadora. Rapidinho, que nós temos 2 minutos e 17 segundos. O vereador que aparecer na foto está aqui do meu lado. Senhora vereadora, é uma questão bastante séria que nós temos que tratar aqui hoje. Eu já tive a oportunidade de fazer uso da tribuna, a vereadora Ângela, na semana passada, e discorrer sobre o assunto. Confesso que fiz estudos sobre o assunto para aprender um pouco sobre uma matéria tão importante. Hoje, nós estamos vendo que os municípios brasileiros, os estados brasileiros e até a nação passa por momentos difíceis. Os investimentos que têm que ser feitos, obviamente, demandam um tempo bastante longo. Pensemos nós, se nós temos aqui a rodovia dos Tamoios, por exemplo, nós temos lá um investimento que jamais o Estado faria. Prova disso, e foi dito dessa tribuna, de que no governo Mário Covas se estava projetando a rodovia Tamoios. Só saiu agora no governo Geraldo Alckmin, não é? Então, é muito importante que nós entendamos, doutora Ângela, que nesse exato momento, Vossa Senhora, que partido é? Partido dos Trabalhadores. Trabalhadores. Aqui nós temos nessa casa, tanto na situação como na oposição, vários partidos políticos. E nesse momento, nós temos que deixar um pouco o viés político para vermos aonde nós podemos investir na cidade de São José dos Campos. Nós não podemos trabalhar, doutora Ângela, com a ideia de que o prefeito ele tem pouco menos de 2 anos de mandato para terminar o seu mandato. Se nós formos pensar assim, nós não caminhamos na preparação. Porque, quer que eu diga a verdade para a senhora? Eu acho que se nós começarmos a tratar a PPP com seriedade agora,
dificilmente ainda nesse governo nós teremos a oportunidade de estarmos preparando alguma coisa concreta na questão. Essa é a verdade. Mas nós temos algumas coisas, doutora Ângela, que temos que ver. Por exemplo, para se gastar certos valores na questão do PPP, nós precisamos de ter, por exemplo, pensemos no São José, no Teatrão. Mas... Doutora Ângela, Vossa Excelência tem um tempo, a senhora quer concluir o raciocínio? Só concluir, porque já então, venceu os 25, doutor. Só concluir, Bastos. Desculpa interromper o seu à parte. Eu queria estar colocando rapidamente duas coisas, senhor presidente. Mas eram duas questões, rapidamente. A assessoria jurídica da Casa colocou, desculpe, Bastos, mas é que eu queria colocar isso, que a lei é genérica e abstrata. Toda lei é genérica e abstrata. A única lei que não é genérica e abstrata é a lei que dá nome de rua, é a lei que dá nome de prédio público, que aí é nominando uma pessoa e um imóvel, ou uma pessoa, ou uma pública. Então, essa é a questão. E a última questão, realmente, senhor presidente, é a questão do Conselho Gestor, que foi muito questionado aqui também. Quando a lei diz que a criação de um conselho gestor com diversas secretarias é porque cada PPP vai tratar de um assunto e que precisa do parecer do jurídico, da fazenda, da questão da área específica, obras, educação, e por isso o conselho gestor enquanto o secretário estiver à pauta, ele vai colocar. Foi questionado, por que não coloca alguém da Câmara? A Câmara é um órgão fiscalizador, então ele não tem que estar num conselho desse, porque é um conselho gestor, tá? Do mesmo jeito que não tem que ter sociedade civil, porque a sociedade civil, de forma indireta, já participou das consultas públicas. Eu tinha mais coisas para falar, mas realmente não dá mais tempo.